Pessoal, boa noite, aqui é o professor Léo Mello, tudo bem? Mais um vídeo aí pra gente, pra Petrobras, num ponto que a gente não conseguiu abordar em sala. Vou falar de conflito e negociação. Vai ser uma aula bem objetiva, a gente vai pegar os principais pontos ali onde normalmente são cobrados em prova. O material está com vocês aí, depois vocês dão uma olhadinha em casa com calma, mas vocês vão ver que os exercícios estão muito na esteira do que eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Bem-vindos à minha casa mais uma vez. Vamos lá. Conflito e negociação. Então aqui rapidamente, só para a gente dar uma introduzida aí. Conflito vem do latim, tem o sentido de choque, tá legal? Choque de ideias e ideias em razão de um embate, uma divergência. Tá certo? Essas definições aqui são importantes para a gente, porque de vez em quando as bancas gostam de cobrar, vocês ganham uma delas. Os conflitos são naturais e até desejáveis. Se não existissem isso em sua empresa, provavelmente significaria que os funcionários estão acomodados sem real interesse em suas funções. Ele tem alguns pontos positivos, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente, mas o importante é o seguinte: o conflito ele é natural, ele nasce da relação entre seres humanos, ou seja, tem dois seres humanos, vão haver conflitos. O que a gente não pode partir é para o confronto, tá certo? Conflito é natural, é divergência. Um quer uma coisa, outro quer outra. É importante que a gente possa caminhar entre essas diferenças aí, beleza? Aqui é uma parte fundamental para a gente dar uma olhadinha. Isso cai muito em prova. Talvez seja um dos pontos mais cobrados aí dessa transição dos conceitos de conflito. Ok? Então vamos lá. Na parte da visão tradicional, é importante que essa abordagem dizia que o conflito é ruim e que, portanto, deveria ser evitado. Visão tradicional, conflito deve ser evitado. A gente vai ver isso nas questões, tá certo? O conflito era visto como uma disfunção resultante das falhas de comunicação, falha de abertura e de confiança entre as pessoas e um fracasso dos líderes em atender às necessidades e aspirações da sua equipe. Tá legal? Então, visão tradicional para a prova o conflito era ruim e ele era visto como uma função resultante da falha de comunicação. Já a visão de relações humanas, ele já vai falar que o conflito é uma consequência natural e inevitável de qualquer grupo, não sendo necessariamente ruim, podendo ter potencial de ser uma força positiva na determinação e desempenho do grupo. Então, mais uma vez, tradicional, conflito é ruim, ele é uma disfunção resultante, deve ser evitado, ele é resultante aí das falhas de comunicação. Já uma visão de relações humanas, ele é uma consequência natural e inevitável de qualquer relação de grupo, não sendo necessariamente ruim e pode ser positivo no desempenho do grupo. E a visão interacionista, que é uma visão mais à frente, olha só, que é a mais recente, propõe não apenas que o conflito pode ser uma força positiva, mas como defende abertamente a tese que algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz de um grupo. Detalhe: não só a Sage Gran Rio, todas as bancas elas cobram muito essa visão interacionista, e principalmente o if que a gente vai procurar na questão é absolutamente necessário para o desempenho eficaz do grupo. Isso diversas bancas cobram dessa forma. Na lista de exercícios vocês vão poder perceber isso, tá legal? Então na tua prova, tá te falando ali do desempenho eficaz através do conflito, visão interacionista, ok? Aqui são os tipos de conflito. Aqui é importante não a gente saber exatamente o conflito, mas é saber o que é intra-enter, tá certo? Então, intrapessoal, aquele que ocorre dentro da pessoa. Intrapessoal, dentro da pessoa. Interpessoal, entre mais pessoas. Intragrupal, dentro do grupo. Intergrupal, entre grupos. Beleza? É importante a gente entender esse intra e entre aí. Intraorganizacional, dentro da organização. E interorganizacional, entre organizações. É o intra e o enter. Beleza? Esse é o if nessa parte. Não tem muito o que fazer. Aqui a gente tem que dar uma olhadinha com olhos de quem quer ver. É o seguinte, já cobrado em prova também, desculpa a voz, tô um pouco resfriado. A gente tem que olhar da seguinte forma: o conflito de tarefa, ele está sempre relacionado ao conteúdo do trabalho. O relacionamento entre pessoas e o conflito de processo é o meio pelo qual, tá certo? É a maneira como o trabalho é realizado. O importante é isso: tarefa, o conteúdo do trabalho, relacionamento entre pessoas, e processo, a maneira como o trabalho é realizado. Questãozinha de prova, depois dá uma olhadinha com olhos de quem quer ver aí. Falando aqui do conflito percebido, olha lá, ocorre quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe porque sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros.
Ou seja, é o conflito latente. As partes percebem que existe o potencial de conflito aí. O experienciado é aquele velado que é dissimulado, oculto e não manifestado externamente com clareza. O manifestado é aquele quando você externa para outra parte que está existindo um conflito ali, tá bom? E a gente vai falar agora de abordagem. Os conflitos são comuns na vida organizacional e a gente vai abordar porque existem 3 maneiras aí. E é importante a gente falar dessa abordagem estrutural do processo de mista para que a gente possa andar bem na parte de conflito. Tá? Cai questão de prova, abordagem estrutural, percepções criadas pelas condições de diferenciação, recursos limitados, escassez e interdependência. Ou seja, questão da estrutura. Tá? Se elementos puderem ser modificados, as percepções e conflitos resultantes poderão ser controlados, ou seja, surge das percepções criadas dentro da estrutura, principalmente de recursos. Ok? Há no processo, que é o meio pelo qual, que é justamente pela modificação do processo, de uma intervenção no episódio de conflito, tá certo? Pode ser feito através de um consultor, um administrador neutro ou um diretor de organização. Esse ponto fundamental, assim que as bancas cobram quando perdem a abordagem do processo. E a abordagem mista nada mais é do que a administração do conflito, tanto dos aspectos de estrutura quanto de processo, tá certo? Sobre a atuação da situação estrutural e do episódio conflitivo. Beleza? Aqui a gente chega nessa tabelinha aqui, que é estilo de gestão de conflito, que é a parte de acomodação, colaboração, fuga, dominação e negociação. O importante aqui, sempre que a gente vai estar te falando, é o grau de cooperação e de assertividade. O importante não é lembrar a palavrinha, eu vou botar as formas como a gente coloca, como normalmente as bancas cobram, mas o importante é isso, ó, comportamento passivo, outra é comportamento assertivo, comportamento passivo, comportamento agressivo, tá certo? E aí a gente vai lá, você ganha, eu perco, você perde, eu perco, você ganha, eu ganho, você perde, eu ganho, tá legal? E aí eu ganho algo, você ganha algo, que é a negociação, que é o meio a meio ali. O importante é entender que é a junção, justamente, de assertividade com cooperação. Vamos por partes aí, um a um aí, que isso aqui é importante demais pra gente dar uma olhadinha com olhos de quem quer ver aí, tá certo? Primeiro, estilo de fuga, evitação e abstenção, talvez o mais cobrado de todos. Vai estar sempre falando de baixa assertividade, baixa cooperação, tá certo? Olha lá, afastamento, abstenção, fuga, evitação, tá certo? São sinônimos. É uma atitude inassertiva e não cooperativa, pois ao afastar-se a pessoa não se empenha em satisfazer os interesses e tampouco coopera com outra pessoa. Esse é o IF. O acomodação, ó, baixa assertividade e alta cooperatividade, ou seja, acomodação. Uma atitude inassertiva, cooperativa e autossacrificante, o oposto de competição. Já o de dominação competitiva e impositiva é competição, alta assertividade, baixa cooperatividade. Eu ganho, você perde, tá certo? É aquele que é assertivo e não coopera, onde prevalece o uso do poder. Finalizando aí, ó, na parte de acordo lá, média assertividade, média cooperatividade. Isso daí a gente está falando do negociador, negociação, compromisso, acordo, tá bom? Posição intermediária entre assertividade e cooperação. E já o colaboração, solução integrativa, alta assertividade, alta cooperatividade, a colaboração tanto assertiva quanto cooperativa, beleza? Esses são os IFs aí para a gente dar uma olhadinha com calma, tá? Aqui, ó, a evolução dos conflitos e suas características. A gente tem no nível de discussão, estágio inicial do conflito, debate. As pessoas fazem generalizações e buscam demonstrar algum tipo de padrão. Façanhas. As partes envolvidas começam a mostrar grande falta de confiança no caminho. As imagens fixas. São estabelecidas imagens fixas pré-concebidas em relação a outra parte. E aí o ficar com a cara no chão trata-se de uma postura de conflito de contínuo. Nesse conflito, custe o que custar. Tá certo? Você luta até o fim. São só os processos evolutivos. É bom a gente dar uma olhadinha com calma antes da prova, porque pode cair uma questão, não acredito, mas vamos lá. As estratégias. É questão de o processo. Começam a surgir ameaças e punições depois da falta de humanidade. E aí vem para o ataque de nervos e ataques generalizados. Não há outra alternativa a não ser retirada de um dos dois lados envolvidos ou a derrota de um deles. Beleza? Vamos aos exercícios aí. Aquilo que eu falei com vocês. A visão interacionista considera que o conflito é, como eu falei, ó, necessário para o desempenho eficaz do grupo, resposta letra D. Tá bom? De acordo com a banca, bem, de acordo com a teoria, bem assertivo aí, letra D. Beleza? Segundo, olha lá, a visão interacionista do conflito, outra banca. Mais uma vez, ó, o mínimo de conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz do grupo, letra D também.
Tá bom? Olha que questão interessante. De acordo com a visão interacionista de conflitos, um grupo harmonioso, pacífico, tranquilo e cooperativo pode estar na iminência de tornar-se estático, apático, insensível à necessidade de mudança e inovação. Portanto, essa visão corrobora que os líderes devem manter constantemente um nível mínimo de conflito e, para isso, adotem estratégias para sua resolução. Considera-se pouco assertiva e não cooperativa. Talvez a banca tenha dado uma forçada, mas pouco assertivo é baixo assertivo, não cooperativo, evitamento, tá certo? Fuga, letra C. Mais uma. No que se refere às transições na conceituação de conflito, assinale a alternativa correta. A visão de relações humanas acredita que o conflito deve ser estimulado, uma vez que o grupo pacífico, tranquilo, está em iminência, não deve ser estimulado, é algo natural. Letra B. A visão das relações humanas argumenta que o conflito é uma ocorrência natural nos grupos e nas organizações que deve ser evitado. Não deve ser evitado. Ele pode ser estimulado e muitas vezes ele traz benefícios. Está errado. A visão tradicional analisa o conflito como uma ocorrência normal. Está errado. Que é uma disfunção. Tá certo? A letra D. A visão interacionista acredita que o conflito estimula a criatividade, porém não deve ser estimulado. Está errado. E aí cai no colo da letra E por eliminação. A visão tradicional analisa o conflito como uma disfunção resultante das falhas de comunicação, falta de abertura de confiança entre as pessoas e fracasso dos executivos. Letra E aí. Questão interessante. Vamos lá. Em relação às três visões sobre gestão de conflito nas organizações, expressas por Robbins, basicamente toda a parte de conflito e negociação do Robbins aí. Vamos lá. De acordo com a visão tradicional, todo conflito é negativo e, portanto, deve ser evitado, pois resulta de uma falha de comunicação e falta de confiança. Certinho. Tá legal? Aí a gente vem, a visão interacionista propõe que o conflito pode ser uma força positiva, defendendo abertamente a tese de que algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz do grupo, mais uma vez, trazendo isso da teoria, tá certinho. E aí ele faz da 3 e da 4, acho que ele dá uma trocada aqui, ó. Segundo a perspectiva humanista, os conflitos surgem por falta de abertura e confiança entre as pessoas. Aí seria o tradicional. E na 4, a principal contribuição da abordagem tradicional é encorajar os líderes dos grupos a manter um nível mínimo de constante conflito. Ele inverteu ali a 3 com a 4. E assim, com a abordagem das relações humanas, argumenta que o conflito é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo, não sendo necessariamente ruim, podendo ter o potencial de ser uma força positiva na determinação do desempenho do grupo. Então, o que vai gerar de resposta para a gente aí é a 1, a 2 e a 5. Beleza? Seguindo aí. Vamos lá, visão tradicional, humanista e conflito. O conflito é uma ocorrência natural nos grupos e nas organizações. Número 2. Parte do princípio que todo conflito é ruim, danoso e deve ser evitado. Tradicional de conflitos. Número 1. Encoraja o conflito, no sentido de que um grupo harmonioso, pacífico, tranquilo e cooperativo está na iminência de tornar-se estático, apático e insensível às mudanças. Vai ser uma visão interacionista aí. Mais uma, o conflito é visto como uma disfunção resultante de falha. É uma visão tradicional. Propõe encorajar os seus líderes a manterem constantemente o nível mínimo de conflito. É a visão interacionista. E seus seguidores racionalizam a existência de um conflito, afirmando inclusive que há ocasiões que ele pode ser benéfico. É a visão de recursos humanos aí, o que gera a resposta letra A aí. Mais uma. A teoria organizacional identifica algumas respostas potenciais para lidar com o conflito nas organizações em termos de combinação entre o grau de assertividade e o grau de cooperativismo utilizado na tomada de decisão. Nas situações a seguir, qual descrição evidencia o uso da alta assertividade e baixa cooperação, ou seja, fazer o que eu quero ou eu ganho e você perde? Muito bem feita essa questão, tá legal? A resposta é a letra A. Alguns países possuem leis de direitos autorais menos rígidas do que nos Estados Unidos, o que acarreta numa proliferação de mercadorias falsificadas. A empresa aqui utilizou uma resposta competitiva para o conflito ao lidar com falsificadores, estabelecendo uma rede mundial para investigar e adotar ações legais contra qualquer organização que falsificasse suas mercadorias. Alta assertividade, baixa colaboração. As outras, se vocês forem ler com calma, vocês vão ver que estão bem dentro da teoria, mas muito bem feita essa questão da Seix Gran Rio aí do Bacen. Vamos lá. Considere as afirmativas a seguir acerca do conflito nas organizações.
Conflito é uma ocorrência natural e inevitável nos grupos e nas organizações, podendo, se bem gerenciado, ser benéfico, sim. O conflito de relacionamento se refere a discordâncias quanto à forma, aí não é de relacionamento, seria de processos. O conflito é uma disfunção dos comportamentos dos grupos nas organizações, resultando da falha de comunicação. O conflito é uma disfunção nos comportamentos dos grupos nas organizações, resultante da falha de comunicação. Está errado, as corretas somente, a correta apenas a primeira. Tá legal? Lembrando sempre aí que no caso da 3, não necessariamente ele é uma disfunção, tá certo? Nas organizações eles podem também ajudar as empresas a melhorarem suas práticas, beleza? Letra A de amor aí. Mais uma. Uma organização vem enfrentando uma situação de conflito trabalhista nas últimas semanas. Seu diretor executivo tem adotado uma postura nem assertiva nem cooperativa. Se nem assertiva nem cooperativa é de evitação, beleza? Letra E aí, dentro da matrizinha que a gente conversou ainda agora, tá? Mais uma aí. O gerente de tecnologia de informação, caiu na Petrobras, de uma empresa, percebeu um conflito que está impactando os resultados de sua área nas entregas das demandas de desenvolvimento junto a determinados clientes internos. Após consultar a equipe de gestão de pessoas, o gerente decidiu ser assertivo, discutindo abertamente sobre os problemas, erros, acertos que merecem atenção, a forma de garantir o envolvimento das partes na solução conjuntamente. Se ele está falando de ser assertivo e trabalhar com todos, cooperação, tá certo? O perfil aí é colaboração, tá certo? Um estilo colaborativo, colaboração, letra E. Mais uma aí. O gerente de departamento regional decidiu solucionar o conflito ao realizar o reagrupamento dos indivíduos nas equipes de vendas, de maneira que os grupos conflitantes tornassem apenas uma pequena parte da unidade maior. O caso envolveu uma abordagem ligada à prática de redução de diferenças entre as partes. Ok? Mais um. João é gerente de uma unidade de negócios e, para solucionar um conflito entre as equipes de vendas e a de logística, forçou a adoção de uma solução que impôs a vontade de uma das partes sobre a outra. Se impôs a vontade de uma das partes sobre a outra, eu ganho, você perde, competição. Beleza? A última desse bloco aí é aquilo que eu falei para vocês, o importante é saber o inter, o intra e o inter, tá? Quando ocorreu um conflito significativo entre dois grupos da empresa Solir, um consultor de desenvolvimento foi chamado para intervir e ajudar a encontrar a solução. Qual foi a técnica que ele fez? São dois grupos a mediação de terceiros. Beleza? Finalizamos aí. Vamos para a parte de negociação. Também está bem sucinta, bem objetiva, com o intuito de ajudar vocês aí na prova. Lembrando sempre que negociação é aproximação, tá certo? O negócio é negar o ócio. Ok? É você estar disposto a andar um pouquinho, ceder um pouquinho, outra parte também. Obviamente que a gente não vai falar de Batna, a gente não vai falar de Zopa, tá legal? Batna e Zopa não são comuns de serem cobrados em prova, tá ok? Zopa, para quem não conhece, é a zona de possível acordo, tá legal? Zona de possível acordo. O que acontece? Toda vez que a gente tem uma negociação, a gente tem um valor que a gente realmente gostaria de chegar. Um exemplo claro aí de Zopa seria o seguinte: um vendedor quer vender um apartamento aí por 250 mil e ele aceita até 220, é o preço mínimo dele. E você, ele quer vender por 250, ele aceita o mínimo para ele é 220. E você tem 200 mil para comprar esse apartamento e aceita chegar até 230, ou seja, entre 220 e 230 é a zona de possível acordo entre vocês. Ok? E o Batna aí, que vem do inglês Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou melhor alternativa de acordo, é que toda vez que você parte para uma negociação, você tem uma possibilidade, ou seja, você tem uma carta na manga, tá certo? Saber o que você deseja, uma opção, é sempre da melhor alternativa, beleza? Esses são pontos aí que seria mais tecnicamente para dentro de negociação, mas vamos nos ater aqui o que tem caído bastante em prova. Ok? Alguns fatores fundamentais: estar suficientemente informado, fazer a relação evolua, criar uma relação de confiança, pergunta de prova da 6 Gran Rio já, tá certo? Não perder de vista o objetivo, ser mais participativo.
estar disposto a tudo, superar limites, construir uma relação de confiança mútua entre as partes. Ok? E a gente tem aí, ó, basicamente, tudo que a gente tem em negociação está aqui. Ó. É o tipo de estratégia. Tá certo? A negociação são dois tipos. A gente tem a abordagem distributiva. Distributiva, a gente lembrar sempre do ganha-perde. Ou seja, tende a ser mais competitiva, tenta ganhar vantagem. Um ganha, outro perde. E a abordagem integrativa é o ganha-ganha. Procura trazer benefícios para todas as partes envolvidas. Vocês vão ver que os exercícios são muito dentro dessa esteira. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora para a gente finalizar essa parte aí. Tá legal? Vamos lá. Uma equipe de projetos está negociando um novo contrato com uma empresa multinacional. Ganhar esse contrato será muito importante para dar maior visibilidade à empresa no mercado e, consequentemente, para ampliar o seu mercado de atuação. Por essa razão, há um grande interesse nessa negociação e a equipe se sente responsável por conseguir fechar o negócio. Isto posto, diante desta situação, uma boa prática no processo de negociação é utilizar aspectos emocionais não. Letra C, utilizar critérios subjetivos subliminares também não. Buscar uma interação com pessoas às quais os membros da equipe se assemelham e revelar aspectos referentes a revelar os aspectos referentes ao código de ética e aos princípios de conduta da empresa. Óbvio que não, é sim construir uma relação de confiança mútua entre as partes. Letra B aí, boa questão. A gente seguindo aí, ó, a respeito da negociação integrativa e da distributiva, assinale a opção correta. Em ambos tipos de negociação, a melhor solução é que potencializa uma das partes? Não, na integrativa não, somente na distributiva. Em ambos tipos de negociação, o relacionamento entre as partes é de curto prazo, ele pode ser de curto, de médio e longo prazo, daí não é estipulado. Tá legal? Outra coisa, tanto na negociação integrativa quanto na distributiva, as partes elaboram acordos criativos viáveis para todos? Talvez só na integrativa, não na distributiva. Na negociação integrativa, a amplitude de negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Perfeito. E a última aí, na negociação distributiva, busca a solução que melhor atenda ambas as partes, aí seria integrativa. Então a resposta letra D de dado aí, uma boa questão. Tá? Mais uma aí. Uma das funções de gerente de recursos humanos de uma organização é administrar as relações com os sindicatos. Um gerente de RH de uma grande siderúrgica nacional relata que como se dão as negociações que desenvolve com o Sindicato dos Trabalhadores Siderúrgicos. Muitas vezes discordo das posições do sindicato, mas procuro não adotar uma postura de confronto. Ao invés, prefiro buscar uma solução que seja mutuamente satisfatória. E continua. Só desta forma é possível ter uma abordagem positiva a este processo de negociação e esta estratégia confere credibilidade à nossa posição e ajuda a construir uma relação saudável com este importante stakeholder. Lembrando que stakeholder é qualquer pessoa impactado direto ou indiretamente por qualquer processo, produto ou serviço. Que tipo de estratégia de barganha está descrita no caso acima? Ele está buscando o quê? Uma solução negociada, um ganha-ganha. Esse é ganha-ganha, é integrativo. Tá legal? Letra C. Vamos lá. Para uma empresa americana de grande porte do setor de varejo, a Giga S.A., que já possui unidades em diversos países, está pensando em expandir suas operações para a Índia, para acelerar o processo de entrada no mercado desse país, no caso da Índia. Porém, ela decide comprar uma rede de varejo local, a Guru S.A. Ao negociar essa compra, a Giga, compradora, oferece um preço inferior à avaliação de mercado apresentada pela empresa Guru e ameaça, caso sua proposta não seja aceita, praticar uma política de preços baixos que a Guru dificilmente conseguirá acompanhar. Obviamente que isso é um exemplo de negociação distributiva, tá certo? Um ganha, outro perde. Letra A, muito boa. Chegando aí na retinha final. Considere-se a negociação no contexto organizacional, é correto afirmar. As mulheres são negociadoras mais cooperativas que os homens, isso não é verdade. Tá certo? Não existe uma relação de causa e efeito aí. Se o resultado final é sempre do tipo soma zero, não. A barganha distributiva focaliza o longo prazo, também não. Se eu ganha perde, certamente ali seria o curto prazo, majoritariamente. Suas motivações primárias abrangem a divisão de certa quantidade de recursos. E a relação ganha-ganha caracteriza a barganha integrativa, tá certo? Letra E. E a última aí, a negociação permeia todas as interações
numa organização, uma vez que é um processo pelo qual duas ou mais partes interdependentes, com algum conflito aparente, decidem como alocar recursos escassos. Nesse sentido, assinale, dentre as alternativas abaixo, a afirmação correta. A negociação distributiva busca dividir uma quantia fixa de recursos, situação de ganha-perde. Tá legal? Aí, provavelmente a resposta dessa questão. A outra negociação integrativa busca um acordo que possa gerar uma solução perde-ganha, na verdade é ganha-ganha, mas a melhor alternativa de acordo negociado, o máximo que uma pessoa pode aceitar, o máximo que a pessoa pode aceitar não seria melhor, se nem se esse mas aí seria colocado, mas não é o máximo que a pessoa pode aceitar. O árbitro é a terceira parte de um processo de negociação, mas sem autoridade para ditar os termos do acordo. Se é para arbitrar, ele tem que ter algum tipo de autoridade. E consultor é a parte com autoridade para opinar sobre o processo de forma criativa, apoiado pelo seu conhecimento sobre administração de conflitos. Não é o consultor, a resposta correta é a letra A. Aí. Meninos, paramos por aqui. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na prova de vocês domingo. Espero que todos os assuntos que a gente abordou aí realmente caiam na prova e que vocês saiam bem na prova. É o meu desejo. Desejo muito boa sorte. Obrigado demais por todo o apoio ao longo desses 3 meses de curso aí praticamente. E sempre estarei à disposição de vocês. Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima.